Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, sempre um privilégio poder compartilhar a palavra com a igreja, é um motivo de muita honra e alegria. Você que pode, abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, lá no finalzinho, a partir do versículo de número 42. Amém, meus irmãos? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 42. A gente vai ler esse finalzinho e depois vai emendar aqui no capítulo 3, que é o que eu quero passar para a igreja em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, verso 42 em diante, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Capítulo 3, verso 1. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora nona da oração. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, e levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Bendito é o nome de Jesus. Meus irmãos, vocês com certeza sabem dessa história, já ouviram muitas pregações a respeito dela, e eu escolhi começar aqui no capítulo 2, verso 42, porque dentre algumas coisas que foram lidas aqui, no verso 43, por exemplo, o texto diz que já haviam maravilhas acontecendo. Porém, só no capítulo número 3 que, de fato, é narrado um milagre com detalhes, depois que o Espírito Santo tinha descido em Atos, capítulo número 2. A gente sabe muito bem que lá no capítulo número 1, Lucas escreve falando que Jesus passou um período de 40 dias, depois de ressurgir, depois de ressuscitar, com provas infalíveis da sua ressurreição, falando das grandezas do reino de Deus aos seus discípulos. E dentre essas grandezas que Jesus falava, ele deu uma promessa. Deu a promessa da descida do Espírito. Ele disse: vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E ele diz: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Recebereis poder, recebereis virtude, e vocês vão me ser testemunhas em todos os cantos, em Samaria, Judeia e nos confins da terra. Meus irmãos, a gente sabe que só receberam essa promessa cerca de 120 irmãos que perseveraram. Foram para Jerusalém, ficaram lá. E diz o texto, ainda no capítulo 1, que eles perseveravam na oração. Eles eram unânimes na oração. Eles estavam sempre na comunhão, estavam sempre habitando no cenáculo. Estavam sempre no templo orando, em comunhão, em unidade. Bendito é o nome de Jesus. Porque não é só receber a promessa, é colocar aquilo que necessitamos em prática para que ela aconteça também. O Senhor liberou uma palavra que é para todos nós até nos dias de hoje. Recebereis poder do alto. Mas para receber poder do alto, tem que viver de acordo com o cumprimento da promessa para receber o poder do alto.
E esses homens ouviram essa palavra de Jesus, essa promessa sendo liberada para eles. E eles acreditaram. Tomaram posse para si e foram cumprir a ordenança de Jesus e foram para Jerusalém. Foram orar, foram buscar, viviam em unidade, sempre unânimes, perseverando. E a gente sabe muito bem o que isso deu. Atos capítulo número 2, e de repente veio um som do céu, como um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e foram vistas repartidas línguas, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Resultado de oração, resultado de obediência, resultado de unidade. Porém, meus irmãos, alguns homens naquela localidade que estavam visitando, estavam lá, o texto diz que eram religiosos de vários cantos da terra, começaram a ouvir grandezas do reino de Deus na sua própria língua. Você conhece o texto, só estou relembrando. E eles ficavam maravilhados, falando, como é que pode isso? O que está acontecendo? Porém, não são todos que se maravilharam. Alguns começaram a zombar, eles estão cheios de mosto, estão embriagados. Porém, existia um homem ali no meio que estava no azeite, meu irmão. O Pedrão estava que estava, cheio do Espírito Santo. E ele levanta com autoridade, com unção do alto, com graça, e fala, não, isso que está acontecendo não tem nada a ver com embriaguez, não tem nada a ver com mosto, não tem nada a ver com carnalidade. Ao contrário, isso que está acontecendo foi profetizado pelo profeta Joel, que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Era simplesmente isso que estava acontecendo, o derramar do espírito sobre toda a carne. E quando Deus fala toda a carne, é toda a carne que se disponibiliza a ser cheia do Espírito Santo e proporcionar esse derramar do Espírito. Todos vivem isso? Claro que não. Infelizmente não. Mas está disponível para todos nós. Todos nós. Viva a promessa. Ouça a promessa? Sim. Ouça promessas da parte de Deus. Tome para si, mas coloque em prática as orientações que Jesus dá para que essa promessa se cumpra. Assim como esses 120 irmãos fizeram. Pois bem, meus irmãos, e o texto prossegue, a Bíblia vai dizer que com aquela pregação, 3.000 almas, cerca de 3.000 almas se converteram e foram chegados à igreja. E a partir daquele momento a gente chega, próximo aqui onde a gente leu, onde o Espírito Santo fluía, havia também muita comunhão, no partir do pão, nas orações. Eles tinham tudo em comum, como diz o texto que a gente leu. E maravilhas e sinais aconteciam. Porque homens estavam cheios do Espírito Santo por colocarem em prática as orientações que Jesus os deu. Bendito é o nome de Jesus. Ainda está disponível para nós. Até que Ele venha. O Espírito Santo é para vós e vossos filhos todos, sem acepção de pessoas. Basta nós nos dedicarmos a retribuir de alguma forma aquilo que o Senhor já liberou para a nossa vida, nos entregando totalmente a Ele sem reservas. Bendito é o nome de Jesus. Aí chega aqui no capítulo número 3. E tinham 2 homens que fizeram tudo isso. Estavam lá na promessa. Muito antes da promessa, na verdade, porque eles acompanharam o Senhor Jesus no seu ministério, aprenderam muito de Jesus. Mas estavam lá quando receberam a promessa. Que receberiam poder do alto, receberiam o Espírito Santo, seriam batizados com o Espírito Santo. Estavam lá. Mas esses homens também ouviram a promessa e colocaram em prática. Foram para Jerusalém. Foram e permaneceram em oração, em comunhão, em unidade. Estavam lá em Atos capítulo número 2, no derramar do Espírito.
E agora esses dois homens dão prosseguimento às maravilhas de Deus na terra. E eles chegam, no verso número 1 diz: e Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E não é porque eles foram cheios do Espírito Santo ali no capítulo número 2 que eles pararam de orar. Não, eles continuaram orando. Continuaram indo ao templo para orar. Continuaram buscando a face de Deus. Continuaram se desprendendo das coisas para se achegar ao Senhor em oração. Porém, meus irmãos, naquele dia, algo lhes chamou a atenção e eles viram, verso número 2, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. E nesse dia, meus irmãos, ele recebeu muito mais do que ele queria receber. Aquele homem queria esmolas. Ele queria um paliativo. Mas ele recebeu o que ele precisava, não o que ele queria. E quantas das vezes a gente chega ao templo e espiritualmente a gente está no templo? Ou outras vezes a gente espiritualmente não está no templo. Fisicamente sim, mas espiritualmente a gente talvez esteja lá na porta, esperando uma esmola, preocupado com tantas outras coisas, preocupado com aquilo que a gente acha que precisa. Quando na verdade Jesus quer disponibilizar para nós aquilo que Ele sabe que a gente precisa. Ao ver essa narração, esse texto, eu me lembro de duas situações, e eu quero que vocês olhem comigo de dois prismas também. Porque esse homem, diz o texto, que todos os dias era levado para estar à porta do templo, para pedir esmolas. E é óbvio que humanamente fazia muito sentido, porque pessoas passavam todo momento ali no templo, iam lá para orar, fazer suas petições, enfim. Então a probabilidade de ter gente ali que poderia dar esmola para ele era muito grande. Só que, meus irmãos, esse homem estava à porta do templo. Ele não estava parado em qualquer esquina, não estava parado em qualquer lugar, ele estava na porta do templo, dita casa de Deus, dito lugar que passavam homens de Deus. Mas ele estava nessa condição por 40 anos, mais de 40 anos, que diz o texto lá em capítulo 4, versículo de número 22. Por quê? Se ele estava à porta da casa de Deus, se passavam por ele homens de Deus, por que ele nunca saiu daquela condição? Ou por que nunca alguém ministrou algo sobre a vida daquele homem? E meus irmãos, sabe de uma coisa? Aquele homem talvez estivesse já conformado com a sua situação, porque ele estava ali todos os dias, pessoas colocavam ele ali. E meus irmãos, vamos olhar para o Antigo Testamento. Se aquele homem era um judeu que parecia ser, ele sabia das histórias, ele sabia das promessas, ele sabia dos milagres, ele sabia de todas as situações que Deus com mão forte fez para o seu povo. As pragas no Egito foi Deus que mandou. O Mar Vermelho foi Deus que abriu. O Jordão foi Deus que parou. As estéreis que tiveram filhos foi porque Deus abriu a madre. As águas amargas que tornaram-se próprias para consumo foi Deus que mudou. Aleluia! A lepra de Naamã foi Deus que tirou. A multiplicação do azeite foi Deus quem multiplicou. Aquela mulher sunamita teve um filho porque Deus quis. E quando ele morreu e Deus ressuscitou porque Ele quis também. Tantas outras situações, meus irmãos. A gente poderia ficar aqui tanto tempo falando de grandes milagres que Deus operou no Antigo Testamento. E meus irmãos, ele estava na porta do templo onde eram contadas essas histórias.
talvez aquele homem, mesmo sabendo disso tudo, já tinha desistido. Fala, comigo nunca vai chegar. Comigo nunca vai acontecer. A minha vez já passou. Ou talvez nunca tenha chego e nunca chegará. Agora olha para um outro prisma. E aqueles homens? Porque nunca olharam com um olhar de compaixão por aquele homem e tentaram de alguma forma operar uma cura, sabendo de todos esses milagres também do Antigo Testamento. Deus era o mesmo. Mas a diferença era que aqueles homens, segundo Jesus falava, honravam a Deus com os lábios. Mas o coração estava longe de Deus. Então, aqueles homens estavam mais doentes do que aquele coxo, que passavam por lá todos os dias para ir ao templo, só para bater o seu ponto, para cumprir o seu ritual religioso. Mas um belo dia, meus irmãos, a coisa mudou. Um belo dia, 2 homens cheios do Espírito Santo passaram naquele lugar. E toda a diferença é essa: ser cheio do Espírito Santo. Porque ritos religiosos apenas em si não vai adiantar nada. Mas quando ele se faz presente, aleluia, a religiosidade cai por terra. E nós temos a liberdade porque para isso Cristo nos libertou. Para sermos livres nele. Isso não quer dizer que nós vamos ser inconsequentes, claro que não. Nós vamos viver o propósito de Deus com sabedoria, discernimento, consciência. Assim como Paulo fala, o vosso culto racional, sabendo o que está fazendo. Mas ser o Espírito Santo, meus irmãos, faz muita diferença. Engraçado que eu fico tentando imaginar esse homem. Talvez algumas vezes ele já até imaginou, será que alguém vai orar por mim? Será que alguém vai fazer alguma coisa pela minha vida? Mas o texto diz que eram mais de 40 anos naquela situação. Mais de 40 anos. E talvez em algum momento, se ele tivesse animado, ele foi desanimando. É uma conjectura, tá, meus irmãos? Isso não está dizendo isso. Mas certo é que naquele momento, naquela porta, na hora nona, ele estava ali não querendo ser curado. Estava querendo esmola. Ele estava ali não para ter a solução do seu problema. Ele estava ali para receber algo que ele achava que seria importante para o seu sustento terreno. Talvez desanimou. Talvez recebeu palavras que lhe deixaram frustrado, desanimado, abatido, depressivo. Mas um dia, 2 homens cheios do Espírito Santo chegaram no local. E diz o texto que, vendo aquele homem, Pedro e João, colocaram os olhos nele e disseram, verso número 5, e olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Ou seja, até aquele momento, aquele homem estava querendo receber uma esmola. Não estava querendo receber nada mais do que isso. Olha o verso número 6. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Aquilo que aquele homem queria, Pedro não tinha. Aquilo que muitas vezes nós queremos, nós não conseguiremos. Ou às vezes até conseguiremos. Pedro não tinha prata nem ouro. Não tinha um paliativo. Não tinha esmola. Mas ele tinha algo que era muito mais valioso do que uma esmola. Ele tinha a unção do Espírito. Ele tinha o poder de Deus. Ele tinha a autoridade vinda da parte de Deus
para liberar uma palavra de cura. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Meus irmãos, o que nós temos buscado? O que nós temos achado que a gente quer? Paliativos que vão remediar por certo período de tempo? Que vão nos alegrar com coisas pequenas dessa terra? Ou nós queremos para nós aquilo que Deus de verdade quer que a gente receba da Ele? Meus irmãos, o Senhor tem muito mais além do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle que em nós opera. Então por que ficar ansioso com as coisas dessa vida? Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus com oração, súplica e ações de graças. Filipenses 4:6. E o 7? Colocando isso em prática, versículo 7 diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Todo o nosso ser vai ser coberto, envolvido, guardado pela paz que vem de Deus, quando a gente colocar tudo diante de Deus. Quando a gente parar de ficar ansioso, mas antes de ficar ansioso, ir por oração, súplica, e já dá ação de graça, porque vai receber aquilo que Deus quer que você receba. Não aquilo que você quer. Aquilo que a gente quer, talvez não seja aquilo que Deus queira para nós. Meus irmãos, esse homem achava que só a esmola estava suficiente. Achava que só a esmola ia suprir a necessidade para ele naquele dia. Mas Jesus queria uma cura por completo para o resto da vida. Porque aquilo que Deus faz não é momentâneo. Aquilo que Deus faz é duradouro, é perfeito, é segundo a vontade dEle para a nossa vida. Aquele homem achava que só a esmola era suficiente, mas Jesus falou: não, eu quero que você se coloque de pé. Eu quero solucionar o seu problema de uma vez por todas. Eu quero liberar uma palavra da parte de Deus para a sua vida, que vai mudar a sua vida. Não vai só te dar alegria momentânea, não vai só te dar satisfação em alguns momentos. Não. Jesus quer te dar palavras de vida eterna, que saram, que curam, que libertam. Bendito é o nome de Jesus, meus irmãos. Aleluia! O Espírito Santo está nessa casa, assim como estava naquela porta formosa do templo. E Ele continua liberando palavras de vida eterna. Ele continua operando maravilhas, sinais e prodígios. Quando Deus se interpôs com Abraão, com juramento, Hebreus capítulo número 6, a palavra diz que Ele se interpôs por juramento, para que por duas coisas, na quais é impossível que Deus minta, fosse manifesta a imutabilidade do conselho de Deus. Deus não muda. E Ele se interpôs por juramento, Abraão, porque não tinha ninguém maior que Ele. Ele está falando: ô Abraão, eu vou jurar por mim mesmo, tá? Porque não tem ninguém maior que eu, não. Então você pode confiar na palavra que eu estou dando, porque não tem ninguém maior do que eu, Abraão. E além de não ter ninguém maior do que eu, Abraão, eu não minto. Eu sou a própria verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E se vocês conhecerem a verdade vai
libertar. E quer saber de uma coisa, Abraão? Além de eu não mentir, porque eu sou a própria verdade, eu também sou imutável. Eu não mudo. Eu não mudo, eu permaneço sendo o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Então, por que a gente insiste em tantas vezes, meus irmãos, ficar só à porta do templo? Quando Deus está nos convidando a entrar com ousadia no santo lugar. Sabe, meus irmãos, às vezes o inimigo ele quer colocar dúvida na sua filiação, assim como ele fez com Jesus. Lembra de Mateus capítulo número 3? Lá no versículo número 13 até o 17, o texto vai dizer que Jesus chega a João para ser batizado por ele. Aí João fica assim, mas que negócio é esse, Jesus? Era para o Senhor me batizar, isso está querendo que eu te batize? Aí Jesus fala, esquenta a cabeça não, é para que se cumprir a escritura. Faz esse negócio aí. Aí Jesus é batizado por João. Aí o texto diz que quando Jesus sai, o céu se abre. O Espírito desce. E Deus fala. Bendito é o nome de Jesus. Porque ainda hoje o céu continua se abrindo. O Espírito continua descendo. E Deus continua falando. Aleluia. Aí o texto diz que sai uma voz do céu, dizendo, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Ou seja, esse é o meu filho amado que eu tenho prazer. Aí no capítulo número 4, a Bíblia vai dizer que Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. 40 dias e 40 noites de jejum. Aí parece o inimigo e fala para Jesus, depois que ele teve fome. Vai, Jesus, está com fome? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, ele estava tentando colocar dúvida na filiação de Jesus. Está passando essa situação aí? Deus não olha para você não? Ele não falou que você era filho dele? Por que você está passando dificuldade? Por que você está passando essas angústias? Está passando sofrimento terreno? Por que está acontecendo isso com você? Você não é filho de Deus? Mas Jesus fala para ele, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E qual foi a palavra que saiu da boca de Deus no capítulo número 3? Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E quantas vezes, meus irmãos, o inimigo faz a mesma coisa com a gente. Jesus já liberou a palavra de filiação para a nossa vida. Ele falou, eu vim para os meus, mas eles não receberam. Mas todos quantos receberam e creram no seu nome, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Aí vem o inimigo e fala assim, ué, mas você não é filho de Deus? Você está passando essa luta? Está passando essa dificuldade? Aí ó, os homens passam por você na porta do templo e ninguém estende a mão para orar por você. Se tu és o Filho de Deus, por que você está passando isso? E como nós vamos vencer isso? Com a palavra, assim como Jesus fez. Eu posso estar passando dificuldade, posso estar passando aperto em alguns momentos, posso até estar passando uma situação que eu não estou entendendo no momento, mas um dia ele falou que eu sou filho. E o filho, ele cuida. E ele diz que se ele açoita o filho é porque ele ama o filho. Então se ele permite alguma coisa na nossa vida é porque a gente precisa aprender com essa coisa. O filho pródigo não entendeu isso. Gastou seus bens com as meretrizes, gastou tudo, perdeu tudo. Mas um dia ele, caindo em si, lembrou-se do pai. E ele diz, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Peguei contra o céu perante ti, não sou mais digno.
Vou lá ver se arrumo um serviço pelo menos. Vou lá. Quando ele chega lá, o que acontece? O pai está de braços abertos. Faz um churrascão. Fala assim: troca as vestes, meu filho. Troca as vestes, coloca vestes novas. E além de colocar vestes novas, coloca um anel no dedo dele. Coloca novas sandálias. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Ele se lembrou que ele tem uma casa. E mais do que isso, ele se lembrou que eu sou o pai dele. Que em todos os instantes da nossa vida, meus irmãos, independente da situação, a gente venha se lembrar que temos um bom pai. Aleluia! Um bom pai. Que nós, de verdade, meus irmãos, possamos receber essa verdade. Até ficou redundante, de verdade receber verdade. Mas que isso seja uma realidade na nossa vida. E que a gente pare, meus irmãos, de achar que a gente precisa ao tempo para buscar esmola. Para ficar à porta do templo, na verdade, buscando esmola. Quando o Senhor tem, na verdade, algo muito melhor e muito maior para mim e para a sua vida. Ele não quer paliativo para nós. Ele não quer coisas momentâneas para a nossa vida que vão só nos satisfazer naquele momentinho e tá bom, acabou. Não. Ele quer resolver de uma vez por todas o nosso problema. Aí diz o texto, verso número 7. E tomando pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Deus quer nos colocar de pé. E Ele quer que a gente fique de pé, não trêmulo, não bambo, não. Ele quer que a gente fique de pé firmado. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Bendito é o nome de Jesus. Deus não vai nos colocar de pé com outro propósito a não ser permanecer de pé firmes. Às vezes a gente que vacila por conta própria, mas não é nada e nenhum tipo de culpa do Senhor. Sede firmes e constantes, sempre abundantes, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. O Senhor quer nos colocar de pé firmados na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, a qual é semelhante a um homem prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha. Correm os rios, sopram os ventos, desce a chuva, mas ela não vai cair, porque está firmada na rocha, e essa rocha é o Senhor que te salvou. Aleluia! Olha só o verso de número 8. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. Engraçado que o homem nunca tinha andado, meus irmãos. Era coxo de nascença. Ele não sabia o que era andar. E quando ele é colocado de pé, tem os seus membros firmados, ele não andou primeiro. Ele saltou. Ele pulou. Aí depois ele andou. Verso 8, e saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. O propósito de Deus para a nossa vida é nos colocar de pé, firmar os nossos passos, para que a gente entre no templo com alegria, louvando ao nome dEle.
que em nome de Jesus Cristo Nazareno, nós, se tivermos alguém aqui nessa situação de paralisia, de coxidão, de não conseguir andar, não conseguir se locomover espiritualmente falando, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Levanta e anda. Põe-te de pé, porque os seus pés serão firmados. Você vai saltar de alegria, você vai andar, você vai voltar a se locomover, ou se nunca se locomoveu, vai andar, vai entrar no templo, vai louvar a Deus, vai testemunhar das grandezas de Deus. Grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9 diz: vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí o verso seguinte: vós que nem erais povo, você estava longe de Deus, totalmente separados do Senhor, mas agora, ao receberem palavras de vida eterna, ao se renderem ao Senhor Jesus Cristo e seu sacrifício, agora sois de Deus, agora vocês têm um dono, agora vocês me pertencem, agora vocês vão me louvar, vão bendizer e exaltar o meu nome e manifestar as minhas grandezas. Aleluia! Bendito é o nome de Jesus, meus irmãos. Se existe alguém nessa situação, mais uma vez, meus irmãos, em nome de Jesus, levanta e anda. Por que parou? Não sei por que parou. Tantas circunstâncias chegam à nossa vida: desânimo, frustração, as síndromes desse tempo, depressão, ansiedade, tantas outras coisas tentando aí nos parar, nos paralisar, para que a gente não entre mais no templo louvando, bendizendo, exaltando, engrandecendo e saltando de alegria. Mas o Deus que falou com Abraão que não mente, que não muda e que não tem ninguém maior do que ele, também está aqui nessa casa, para que você possa ser colocado de pé e voltar a andar. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Aleluia. E olha o verso número 10. E conheciam-no, pois era ele o que assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. As pessoas sabiam quem era aquele homem. Sabiam que todos os dias ele estava lá na porta do templo pedindo esmola. Sabiam da circunstância da vida daquele homem. E todos ficaram espantados, pasmados com a maravilha de Deus na vida daquele homem, com aquilo que Deus operou naquela situação, meus irmãos. Quer saber de uma coisa mais? Deus quer sim firmar os seus passos. Te colocar de pé, firmar os seus passos, com toda certeza quer. Quer que você entre no templo louvando a Deus, quer, pulando, saltando de alegria, sim, bendizendo o nome dele, sim. Mas ele também quer ver, através da sua vida, pessoas sendo maravilhadas e pasmando com a operação da maravilha que Deus fez na sua vida. Aleluia! Bendito é o nome de Jesus, meus irmãos. Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é digno. E Ele continua fazendo maravilha no meio do seu povo. Se coloca de pé em nome de Jesus para a gente orar. Meus irmãos, esse homem, como eu já disse, ele achava que só a esmola estava muito bom. Ele achava que era o suficiente para ele.
Não se sabe a motivação do que ele pensava disso, mas certo é que até o momento em que Pedro e João fitaram os olhos dele, ele estava esperando receber uma esmola. Isso é certo, o texto está falando. Mas Jesus não tem esmola para nós nessa noite. Não. Jesus tem aquilo que a gente de verdade precisa. Palavras de vida eterna, unção do Espírito Santo, ousadia, intrepidez, batismo com o Espírito Santo, renovo com o Espírito Santo, dons do Espírito Santo. Aleluia! Bendito é o nome de Jesus. Então, meus irmãos, que a gente de verdade venha esquecer aquilo que a gente acha que quer e acha que é importante para nós, e nos colocarmos diante do altar de Deus perguntando para Ele: o que o Senhor quer para nós? O que de verdade o Senhor quer manifestar na minha vida? O que o Senhor de verdade quer operar na minha vida? O que o Senhor quer movimentar na minha vida? O que o Senhor quer retirar da minha vida? O que o Senhor quer acrescentar na minha vida? O que o Senhor quer de mim, Jesus, nessa hora? Pai, em nome de Jesus, que o nome do Senhor seja honrado nesse lugar e nas nossas vidas, Senhor. E que possamos, Senhor, compreender o que o Senhor quer de nós e o que o Senhor quer para nós. Que de forma alguma, Senhor, a gente venha andar pela nossa própria vontade. Não! Seja repreendido na autoridade do nome de Jesus esse espírito na nossa vida. Não! Que haja dependência total do Senhor. Que haja submissão total ao Senhor. Que de forma alguma, Senhor, eu entre as portas desse templo, ou em qualquer momento da minha vida, esperando do Senhor receber algum tipo de esmola. Não! Não! Que nós possamos entender que o Senhor não tem esmola para nos dar. O Senhor tem algo do céu, algo do alto. Boas dádivas, dons perfeitos, que vêm do alto, daquele que não tem variação, aleluia! Na autoridade do nome de Jesus, se alguém viveu numa circunstância de aprisionamento, de prisão, onde não consegue se locomover, não consegue mais adentrar no templo para louvar o teu nome, em espírito e em verdade, que isso seja repreendido na autoridade do nome de Jesus, venha cair por terra a unção que despedaça todo jugo, sendo liberada agora, e em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda, tenha os seus pés firmados. Rashiniana cerebone carquiane casconavase. Shienega carconevala sererrácia. A unção do Espírito sobre nós nesse lugar, meus irmãos. Unção de libertação, unção de cura, unção de salvação. Shirienereana shurie carquianwa casconavarase. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Volte a caminhar. Se nunca caminhou, caminhe agora. O Senhor quer nos colocar de pé firmados, louvando, bendizendo. Que o Espírito Santo inunda o nosso ser, meus irmãos. Venha operando, Senhor, aquilo que a gente precisa de verdade. Se é cura, seja operado cura. Se é libertação, seja operada libertação. Se é salvação, seja salvação.
Se é mudança de vida, seja hoje a decisão por mudança de vida. Se é batismo com o Espírito Santo, Ele está aqui na casa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus, que Deus te abençoe, meus irmãos.